Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos no programa As Profecias de Daniel. Estamos tratando neste episódio, em sequência ao anterior, ainda do capítulo 1. E nós vamos falar alguma coisa a respeito dos jovens quando se apresentaram ao rei. Fazemos uma lembrança de que os jovens que foram preparados para falar com o rei tiveram um preparo de 3 anos, uma vez que Nabucodonosor era rei de reis, Babilônia era a rainha das nações, o centro da cultura, o centro da ciência, o centro do conhecimento. Portanto, o rei era muito grande, era rei de reis. Mandava que se desse um preparo nos escolhidos dentre as nações conquistadas, para que eles pudessem estar perante o rei e atuarem no palácio, nas tarefas do palácio. Então, esses jovens, sempre fazendo uma recordação, eles foram preparados, aprenderam a língua dos caldeus, que era o aramaico, e agora se apresentaram perante o rei. Nós já comentamos alguma coisa a respeito. Está conosco aqui, como sempre, o pastor Gerson, que está colaborando também com o desenvolvimento desse programa. Pastor Gerson, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, pastor Antônio Carlos, queridos telespectadores da TV Manaim e desse programa maravilhoso. É um prazer estarmos juntos novamente, pastor Antônio Carlos. Amém. Então, nós já vamos entrar, pastor Gerson, diretamente no assunto. Vou pedir que você faça um comentário a respeito dos jovens agora na presença do rei e os seus antecedentes, aquilo que aconteceu. É uma recordação, mas vale a pena comentar novamente. Isso. A gente pode, então, pastor Antônio Carlos, dar um painel, né, daquilo que aconteceu com esses jovens durante esse período em que eles foram preparados. Primeiro, como você citou, eles aprenderam o costume e a língua dos caldeus. Eles foram colocados ali no palácio para serem doutrinados naquilo que a grande Babilônia tinha como cultura e como adoração aos seus deuses. Eles aprenderam a língua dos caldeus, que era o aramaico antigo, e aconteceu uma coisa interessante, porque pela fidelidade daqueles jovens, Daniel e os seus 3 amigos, eles foram tidos como 10 vezes mais doutos do que os sábios de Babilônia. Lembrando que eles foram entrevistados por ninguém mais do que o rei Nabucodonosor, que era um homem completamente preparado para estar reinando sobre praticamente a grande parte do mundo descoberto da época, né? Nós observamos que quando o texto sagrado chama de sábios da Babilônia, aqueles que estavam na Babilônia, com exceção de Daniel e os seus 3 amigos, eram pessoas idólatras. E eles, em alguns momentos, eram chamados de magos, astrólogos e adivinhos ou adivinhadores. E eu queria, pastor Antônio Carlos, citar aquele versículo de Daniel, capítulo 1, verso 17, e na nossa Bíblia está escrito, né? Quanto a estes 4 jovens, Deus lhes deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Nós observamos que Deus honrou esses jovens de tal maneira que eles souberam resistir toda a tentação e todo o ambiente da Babilônia. Nós vamos tratar disso depois na parte profética, e Deus abençoou e os honrou de tal maneira que eles foram abençoados naquele ambiente terrível que era o ambiente babilônico. Nós podemos citar, pastor Antônio Carlos, Daniel 1:20 também, que diz assim: e em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos
que havia em todo o seu reino. Então, Daniel, ele colocou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ou seja, o rei determinou que Daniel e seus companheiros, que eram dos cativos que vieram de Judá, de Israel, comessem a mesma comida do rei e tomassem o mesmo vinho do rei. Lembrando aqui que não eram só eles eram de Israel. Havia outros dominados, também selecionados, da classe nobre, que tinham boa aparência, conhecimento, que também foram selecionados, estavam neste mesmo grupo de preparo. Mas Daniel conhecia muito bem a lei de Deus. Até pelo relato aqui feito pelo pastor Gerson, se observa que esses jovens eram pessoas que tinham profundidade na obra de Deus, tinham revelações, tinham conhecimento, conheciam a palavra. Então eles sabiam que lá em Babilônia todos os manjares eram oferecidos aos seus deuses, aos seus ídolos. Então eles não quiseram se contaminar. Chegaram lá em Babilônia com cerca de 16 anos. Então se observa assim que estrutura que esses jovens tiveram, né? Nós vamos pedir até mais adiante, nós vamos receber aqui um convidado que vai fazer um comentário a respeito dessa postura dos jovens, apesar de pouca idade, né? Eles souberam se comportar muito bem, souberam lidar com a idolatria. Eles não foram pegos de surpresa, eles conheciam tudo, quer dizer, eles conheciam não somente a lei de Deus. Aliás, a lei de Deus era a base, que é a nossa base. É verdade. Não é? Agora, eles não desconheciam as outras coisas. Tinham conhecimentos gerais, sabiam a respeito dos costumes dos povos, sabiam a respeito de suas idolatrias, porque a palavra de Deus fala tudo isso. Então a palavra de Deus fez uma base muito grande, mas eles tinham um bom conhecimento. Então Daniel colocou no coração não se contaminar. E pediu a Arioque, que era o encarregado deles, que desse a eles água e legumes. Exatamente. Aí o encarregado disse assim, olha, eu aqui, eu sou encarregado e estou debaixo da mão do rei. O rei, se eu fizer alguma coisa errada aqui, eu posso até perder a vida. Eu não posso fazer essas coisas assim dessa maneira. Se o rei perceber que vocês estão com um semblante pior do que os dos outros, eu posso receber um castigo. Aí Daniel disse o seguinte, nos experimenta 10 dias, com isso que nós estamos pedindo, com água e legumes. E experimentados os 10 dias, o seu parecer e dos outros 3 companheiros apareceram mais formosos, estavam até mais gordos do que os demais. Portanto, lhes foi concedido que eles comessem legumes e bebessem somente água, ao invés dos manjares. Muito interessante, né, pastor Antônio Carlos? Uma coisa que você abordou, que eu gostaria de dar uma ênfase, porque o texto sagrado mostra que a esses quatro jovens, no verso 17, Deus lhes deu conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, ou seja, o jovem ele tem que se preparar com a herança que ele recebeu dos pais, dos mestres na igreja, dos seus professores, do pastor, não é verdade? Isso é a base, como você disse, isso foi a realidade na nossa vida como jovens, não é verdade? A gente glorifica muito ao Senhor por isso. Só que não nos permite ficarmos isolados daquilo que ocorre no mundo. Nós temos que nos preparar, nós temos que estudar, ter conhecimento, principalmente no mundo atual, de letras, ou seja, nós temos que conhecer o que se passa ao nosso redor, até para facilitar a nossa evangelização, o nosso testemunho e principalmente os jovens. Eu creio que o nosso convidado deve explorar isso com
com sobejo, né? Então, mas eu queria pontuar esse detalhe, porque os jovens, o nosso povo, glória a Jesus por isso, são jovens dedicados, integrados na obra de Deus, mas não podem se esquecer de se prepararem para enfrentar o mundo que está aí. Eles enfrentaram, depois de 3 anos, ninguém mais do que o rei Nabucodonosor. E os nossos jovens têm que se preparar para isso, espiritualmente e intelectualmente também, né? Estudando e trabalhando e estando ligados àquilo que acontece para que o seu testemunho seja mais eficaz. Amém. Muito bom. E eu vou entrar agora em outro detalhe muito importante também, que é o seguinte: vamos recordar o que aconteceu. O rei teve um sonho, se esqueceu do sonho e requereu que dissessem que os jovens, né? Desculpe, os sábios, né? Mas isso vai ser objeto de outro capítulo. Mas eu queria ressaltar que esses jovens ali em Babilônia, eles tinham dons espirituais. Eles eram preparados no conhecimento, conheciam tudo. Como disse aqui o pastor Gerson, eles não foram pegos de surpresa em nada, eles já tinham tudo com base na palavra de Deus, não é? E eram jovens que tinham relação com Deus. Eles eram bem preparados na ciência, no conhecimento e na palavra de Deus. E tinham entendimento da palavra, conhecimento e, como nós vamos ver um pouco mais adiante, tinham dons espirituais, o que é fundamental na vida do servo de Deus. Muito bem, eu creio que com todo esse comentário que fizemos, né? Então, vou ser um pouco repetitivo, mas acho importante citar o seguinte. Então, depois que os jovens tiveram o preparo de 3 anos, eles compareceram perante o rei, como já dito. O rei fez perguntas sobre diversos assuntos e eles responderam muito bem. E o rei, que tinha um bom conhecimento, sabia avaliar, era rei de reis. Diga-se de passagem, outra lembrança, para ver a face do rei, para comparecer perante ele, precisava de 3 anos de preparo, ver a importância do rei. E o rei os achou mais conhecedores, mais doutos do que os sábios de Babilônia. Pastor Gerson falou, vou ressaltar. Eram sábios. Os reis costumavam ter uma casta de sábios que os aconselhava. Mas esses sábios, eles falavam também de coisas futuras. Eles presumiam que tinham conhecimento de coisas futuras. Por isso que, por serem idólatras, eles eram chamados de magos, astrólogos, adivinhadores. Mas a gente faz um ressalte mostrando que realmente eles eram isso tudo, mas eles eram da casta do conhecimento. Eles eram sábios. Eles tinham sabedoria para dar orientações ao rei, para dizer, mas também eles falavam de coisas futuras. O rei, ao fazer a avaliação, que conhecia o conhecimento dos sábios, os achou 10 vezes mais conhecedores do que os sábios de Babilônia. A partir daí, o rei Nabucodonosor colocou Daniel e os seus 3 companheiros nos serviços do palácio. E depois, lá no capítulo 2, vai se observar que o rei os colocou exatamente lá junto com os sábios. Eles passaram a fazer parte da casta dos sábios de Babilônia. Pastor Gerson, tem mais alguma coisa a acrescentar nesse capítulo 1 que chama... Eu acho, pastor Antônio Carlos, que está, em termos de recordação, está bem colocado. A gente tem que enfatizar realmente isso que você disse,
no sentido de que a base desse capítulo 1 é o versículo 8, né? Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Então, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eles tiveram coragem, tiveram fé no Deus que serviam, que é o nosso Deus, e a base de toda a vitória desses jovens foi a palavra de Deus, foi seguir a herança espiritual que eles tinham recebido, sem deixar de cumprir as suas obrigações como cidadãos, como homens, como jovens, mas a base foi a palavra de Deus. Era o que eu gostaria de encerrar esse nosso episódio de recapitulação. Muito obrigado. Pastor Gerson, ainda nós fizemos assim um bom comentário a respeito da língua aramaica. Nós fizemos nos episódios passados, nós fizemos um bom comentário sobre o aramaico, que tem uma importância muito grande. Você tem algo a dizer a respeito da língua dos caldeus? Olha, eu gostaria de deixar os nossos telespectadores curiosos, porque no capítulo 5 do livro de Daniel, nós vamos abordar isso em detalhes, não é verdade? Então, os irmãos, deem uma olhadinha no capítulo 5, que tem lá um segredo e uma revelação extraordinária que nós vamos abordar. Eu só vou deixar essa parcela de curiosidade aí para os irmãos. Perfeitamente. Nós fizemos o comentário, mas é importante saber que quando os jovens foram preparados, eles foram ensinados na língua dos caldeus. Então, mais uma vez ressaltando, a língua dos caldeus era o aramaico antigo, era o aramaico, era a língua falada, não era só por eles não. O aramaico era uma língua semítica. Do aramaico, vamos dizer assim, é da família do hebraico, é da família do árabe. Então, era uma língua muito interessante, porque nós sabemos aqui que o hebraico costuma usar consoantes sem vogais, e eles entendem. O aramaico também. Lá no capítulo 5 nós vamos ver isso, que a questão da vogal pode levar a interpretações diferentes, mas eles sabiam interpretar muito bem. Então, a língua dos caldeus era o aramaico. Nós gostaríamos aqui de encerrar este episódio fazendo uma recordação de tudo que aconteceu no capítulo 1. Os jovens preparados, depois apresentados ao rei, e o rei os considerou 10 vezes mais conhecedores, mais doutos do que todos os sábios de Babilônia, e mostrando que a fidelidade dos servos não impediu que eles prosperassem. É um exemplo para os nossos jovens, porque alguns podem achar que precisa esconder sua postura de servo para não se expor perante os outros. Mas aqui foi o contrário, exatamente por ser servo é que eles foram exaltados no reino de Babilônia. Então o Senhor só tem nos abençoar dentro da nossa fidelidade. Apesar de nós estarmos fazendo essa recapitulação do capítulo 1, ele não terminou ainda. No episódio vindouro, nós vamos receber um convidado onde nós vamos falar a respeito do profético, a respeito deste capítulo 1. Então, nós encerramos aqui este episódio, agradecendo a presença do pastor Gerson. É um prazer estar com você, com os nossos queridos telespectadores. É uma bênção estudar esse livro, né? Daniel é uma fonte inesgotável de revelações. E vamos em frente. Vamos receber o nosso próximo convidado. Amém. A paz do Senhor, pastor Gerson, a paz do Senhor a todos que compartilham conosco. No próximo episódio, então, nós vamos tratar, ainda fechando o capítulo 1, falando da parte profética, no ensinamento que esse capítulo tem para os nossos dias, para os dias de hoje. A paz do Senhor a todos.